Olá pessoal, este é o curso de Roteiros Audiovisuais e eu vou apresentar o módulo 1, que é sobre estrutura de roteiros e gravação de vídeos curtos e longos. Neste curso, além do módulo 1, teremos o módulo 2 de podcasts e o módulo 3, que vai falar mais especificamente de equipamentos audiovisuais e edição de vídeos. Meu nome é Eduardo Sato. Eu sou coordenador de divulgação científica do Instituto Princípia e também doutorando em ensino de ciências pela Unicamp. Bom, nesse módulo especificamente veremos os seguintes tópicos: o que é um roteiro, quais são os programas utilizados para escrever roteiros, quais são os elementos essenciais de um roteiro audiovisual, alguns formatos específicos para vídeos curtos e longos voltados para redes sociais e internet, como fazer um planejamento para a gravação desses vídeos e, por final, as etapas da produção de um conteúdo audiovisual. E começaremos por ele, o roteiro em si, né? O que é um roteiro? Bom, o roteiro é um documento escrito que auxilia a produção audiovisual e é especialmente importante quando nós temos equipes grandes, onde várias pessoas vão revisar o roteiro, ler o roteiro e todo mundo tem que entender qual vai ser o produto final antes de produzir ele. Então, normalmente eu faço uma comparação do roteiro com uma partitura, né? O músico não precisa ler, tocar a música, mas lendo a partitura ele já tem alguma noção de como é essa música, né? E isso é a mesma coisa. Claro que você não vai ter exatamente como vai ser o produto final, mas você já consegue visualizá-lo, né? E aqui eu trouxe um exemplo de um roteiro audiovisual. Para vocês terem uma noção, esses tipos de roteiros são usados tanto em produções muito especializadas, tipo cinema, né, quanto em produções um pouco menos elaboradas, como no nosso caso, que é a produção voltada para a internet. Então eu vou falar especificamente de um tipo de roteiro que é chamado de Master Series, ou cenas mestras, e ele é escrito em papel carta. Papel carta é aquele que é um pouquinho menor que um A4, né? Então aqui tem as dimensões que é 8,5 polegadas por 11 polegadas. Ele é escrito na fonte Courier New, tamanho 12. Isso daqui é uma tradição que vem das máquinas de escrever, né? Porque antigamente os roteiros eram feitos em máquinas de escrever e essa fonte se assemelha muito às letras de uma máquina de escrever. Além disso, tem tamanhos padrões para as margens, que a margem esquerda tem 1,5 polegadas e todas as outras margens terem 1 polegada. Por que a gente adota esses padrões? Se a gente seguir esses padrões à risca, a gente tem uma certa correspondência de cerca de cada lauda de roteiro gerar 1 minuto de vídeo final. Então isso te dá uma noção. Você pega um roteiro grande, você tem qual vai ser o tamanho mais ou menos do produto final, e lendo esse roteiro você consegue entender quão difícil vai ser produzir ele, quantos atores você precisa, qual é o tipo de cenário e diversas outras coisas, tá? Para escrever esses roteiros, vocês viram que tem várias especificações técnicas, né, principalmente em termos de formatação. Para você não se preocupar com isso, existem softwares especializados. Eu vou citar aqui primeiro os três de cima, que é o Final Draft, o Celtix e o Studio Binder. Esses softwares são profissionais, especificamente para quem trabalha com cinema, mas eles são pagos. Eles têm algumas versões para testes, um pouco mais limitadas, mas dá para usar. Mas se você quiser uma solução que você não gaste ou gaste muito pouco, você pode usar o Google Docs. Ele tem uma extensão chamada Screenplay Formatter, que já faz a formatação para você. E no Word, caso você tenha acesso pela sua instituição, existem modelos pré-formatados de roteiro, tá? Então, para vocês entenderem qual padrão isso é na indústria, eu trouxe aqui um exemplo de roteiro para vocês. Essa é a primeira página do roteiro do filme Senhor dos Anéis, As Duas Torres. Então você veja, uma produção que é gigantesca, que move centenas de milhares de dólares, né? Então é uma coisa muito grande, e também usa esse tipo de roteiro. Então é muito comum na indústria. Se você vai trabalhar com pessoas que são formadas em áreas de cinema, audiovisual, etc., eles já têm isso como padrão. Então é interessante você usar. Uma outra coisa, se vocês tentarem ler esse roteiro, vocês vão ver algumas indicações que, para quem não está familiar, não fazem sentido.
Você vê ali que ele faz algumas indicações do tipo wide angle, ele vai falar assim, como que a câmera se movimenta, ou como que tem que ser o enquadramento. Você vê ali que, por exemplo, na primeira fala, quando o Gandalf vai falar, do lado do nome do Gandalf tem a indicação OS. O que significa OS, né? Então você percebe que tem algumas indicaçõezinhas ali que você precisa ter uma certa familiaridade para entender. E a gente vai falar um pouco sobre cada uma das partes de um roteiro. Então, eu peguei um exemplo aqui de um roteiro que eu mesmo escrevi, e nesse caso é um roteiro para um vídeo curto. Esse vídeo eu fiz especificamente para o TikTok, aqui no meu trabalho, e eu vou mostrar para vocês identificando os principais elementos, tá? E o primeiro elemento é o cabeçalho de cena. Todo roteiro mestre é dividido em cenas. No caso desse vídeo curto, eu vou ter uma cena única, mas se você tivesse uma grande produção, como a gente mostrou, por exemplo, o caso dos filmes, vão ter diversas, às vezes dezenas, centenas de cenas para compor a produção audiovisual final. Então, o que vai ter no cabeçalho de cena? Primeira coisa que vocês estão vendo que ele vem em negrito. Se for uma máquina de escrever, não, mas vai ter alguma coisa que destaca um pouquinho ele. A numeração da cena, então toda a cena é numerada. Nesse caso eu tenho uma ali, mas também tem indicação de cena única. Ele vai te falar aonde é a gravação, no sentido ou de local ou de cenário. Então, por exemplo, ali eu estou indicando casarão. O INT significa interior, é uma gravação numa área interna. Se você tivesse uma gravação externa, ele estaria escrito EXT, externo. E além disso, para algumas produções faz sentido você colocar uma noção de tempo. Então, se é uma cena que acontece de dia, de tarde, de noite, no fim da tarde, etc., isso também é indicado no cabeçalho de cena. O próximo elemento, que vem logo a seguir do cabeçalho de cena, são as linhas de ação. As linhas de ação vão ocupar boa parte do roteiro, porque elas indicam tudo o que está acontecendo na cena que não é uma fala. Então, como a câmera se movimenta, quando entra uma trilha sonora, quando entra um novo personagem, algum videografismo que você vai usar, algum efeito sonoro, elementos que existem no cenário e etc. Certo? E algumas coisas na linha de ação devem vir em caixa alta, porque elas exigem uma atenção especial de quem está lendo. Então, por exemplo, uma coisa bastante comum, a primeira vez que um personagem entra em cena no seu roteiro inteiro, o nome dele vem em caixa alta, porque isso te indica que você está introduzindo um novo personagem. Então, por exemplo, se você está fazendo um filme, isso é um ator a mais que aparece no seu filme. Nas outras vezes, você vai colocar o nome só com a primeira letra em caixa alta, porque você já apresentou esse personagem. Os efeitos sonoros, você vai colocar ali algum... Não é um barulho que está acontecendo na cena, mas enriquece a cena. Não precisa ser uma trilha sonora, né? Mas também. Por exemplo, no YouTube é bastante comum, quando alguém vai mostrar uma figura, ele colocar um sonzinho acompanhando a figura. Isso seria indicado aqui, é um efeito sonoro, certo? E vai vir em caixa alta, justamente porque você tem que se preocupar em achar esse som e adicioná-lo durante a edição. Direções de câmera, por exemplo. Imagina que eu estou falando aqui e eu vou falar algo muito impactante e você precisa dar um zoom no meu rosto. Então vai estar escrito zoom do rosto, alguma coisa desse tipo em caixa alta. E uma última coisa são alguns materiais que exigem alguma preparação a mais, que aí vai depender se você tem uma equipe de cenografia ou se você mesmo vai produzir esses materiais, mas você coloca em caixa alta para chamar a atenção, que é algo que exige uma preparação prévia. Depois disso, a gente tem a parte que vai cuidar de fato das falas durante a produção audiovisual, e antes da fala vai aparecer o personagem. Então você coloca o nome em caixa alta, vocês veem aí que ele está mais centralizado, né? A margem esquerda tem que ter 3,5 polegadas e às vezes aparecem algumas indicações ao lado do nome do personagem. As mais comuns são OS. OS significa off-screen. Isso significa que o personagem está em cena, mas ele não está na tela. Então imagina assim, uma cena em que eu estou falando com alguém que está lá no corredor. Vocês não estão vendo o corredor, mas ele está dentro da cena. Se essa pessoa que está lá no corredor for falar alguma coisa, vai aparecer a indicação OS do lado do nome dela. Uma indicação que às vezes as pessoas confundem com o OS é VO.
VO é voice over. Voice over é quando tem uma narração. É um personagem que está falando, mas não está em cena. Um exemplo, por exemplo, quando um personagem está contando uma história que aconteceu no passado. Você vê isso, por exemplo, em, sei lá, Cidade de Deus, que o personagem está mais velho contando a história dele do passado. E quando ele está no futuro, ele está falando sobre a cena. Nesses casos, vai aparecer indicação VO, voice over. Quando isso daqui é útil para a gente? Existem muitos vídeos que são apresentações de slide no YouTube, né? Que a pessoa não aparece de fato, mas ela está mostrando diversas informações na tela e ela está narrando por cima. Nesse caso também tem a indicação VO. E uma última é o conte, ou continuous. Isso daqui acontece quando você vai indicar. Teve algum motivo no seu roteiro que você acabou a fala do personagem e aí, por exemplo, você colocou uma linha de ação ou, sei lá, você trocou de página, mas o personagem vai continuar falando depois disso. Então você coloca um conte para dizer que o personagem que está falando é o mesmo que falava anteriormente. Isso é importante, tá? Sempre em espaço duplo depois da linha de ação, sempre em caixa alta e com aquela margem que eu falei para vocês, 3.5 polegadas da esquerda. Depois disso vem propriamente o diálogo, e ele vem logo a seguir do nome do personagem, como eu falei para vocês. Aparece entre a margem esquerda de 3,5, a distância da margem direita de 5,5, então ela fica bem centralizadinha. Isso também tem a ver com aquela ideia de tempo em relação à quantidade de laudas no roteiro, e te ajuda também a entender quanto texto você tem que decorar para a cena, esse tipo de coisa. É bastante interessante, né? Porque normalmente atores que recebem o roteiro fazem anotações quando eles leem o roteiro para como eles vão interpretar esse tipo de cena. E aí eles têm espaço para fazer essas anotações. Então isso daqui é útil para isso também. Uma outra indicação que aparece às vezes no roteiro, mas é completamente opcional, é o parentético. O parentético aparece entre o nome do personagem e a fala. Isso é uma indicação rápida para o ator de como ele deve interpretar aquela fala. Por exemplo, aqui nesse roteiro, nós estamos vendo que vem entre parênteses, mastigando. Significa que a pessoa que está falando no momento vai estar com alguma coisa na boca e ela vai estar comendo, né? Isso é importante. De repente você coloca, sei lá, num filme de ação, brandindo uma espada, falando nervosamente. É como o diretor quer que o ator conduza aquela cena. E para produções maiores, onde você tem várias cenas, é costumeiro também colocar a transição. A transição vai te falar sobre como você passa de uma cena para outra. Eu coloquei uma das transições mais comuns que existem aqui, no caso, que é o cut to. Cut to significa um corte seco. Então você vai cortar uma cena e já vai automaticamente entrar na próxima cena. Existem algumas outras indicações, como por exemplo o fade, né, que você suavemente transiciona de um para o outro, ou o smooth também, que é um outro tipo de transição suave. Se vocês quiserem saber todos os tipos de transição, vocês podem consultar o Google ou algum outro buscador, né? Mas essas três são as mais comuns. Sempre aparecem bem para a direita, né, em 6 polegadas da margem esquerda, e sempre entre uma cena e outra. Bom, então eu mostrei para vocês como que é o formato, as principais coisas que existem dentro de um roteiro de formato Master Series. É bastante coisa, então eu sugiro que vocês usem um dos softwares que eu recomendei para a escrita de roteiros e peguem um vídeo de divulgação científica, no nosso caso, né? E tente escrever o roteiro que você acredita que geraria este vídeo, esse produto audiovisual final. Para não ficar um exercício muito longo, eu recomendo que você pegue um vídeo curto, de 1 a 1 minuto e meio, né? Que isso daí vai dar um pouco mais de uma lauda, né? Mas é o suficiente para você perceber os nuances, os detalhes ali, quão complicado no começo é, mas a partir do momento que você se acostumar com esse modelo, muitas coisas ficam intuitivas ou automáticas, tá bom? Bom, beleza, eu já falei um pouco no sentido de formatação, de normas técnicas para escrever um roteiro, né? Mas como que a gente pensa no que vai estar no roteiro em si, que é o conteúdo da sua produção audiovisual, né?
Eu gosto muito sempre de referenciar esse modelo, o modelo de Shannon-Weaver, é um dos modelos mais simplificados que existem de comunicação. Ele está pensando numa comunicação linear. E, bom, tem todos os problemas de pensar numa comunicação linear, mas ele é bom para você identificar algumas coisas. Então, o que o modelo de Shannon vai te falar? Que você tem uma fonte, né, alguém que quer se comunicar, no caso do produtor de conteúdo, nós próprios, né, e o receptor, o nosso público, né. Para ter comunicação, a fonte precisa ter uma mensagem a comunicar. Então, que mensagem que você quer passar com a sua produção? Você já tem um objetivo bem claro do que você está querendo passar? Isso é importante de se definir. Você já pensou em que códigos você vai usar para passar essa informação? Em código eu estou falando na forma de falar, nas coisas que você vai colocar no vídeo que não seja propriamente sua fala. Eu estou te falando de linguagem, eu estou te falando, às vezes, de língua mesmo, que nessa aula eu tenho usado vários termos em inglês porque são padrões da indústria. Mas para alguém que não está familiarizado com o inglês, talvez isso dificulte um pouco. E você tem que pensar nessas coisas. Sempre que a gente está pensando em código, a gente está pensando mais em quem é o nosso receptor, em quem é o nosso público-alvo. É importante tentar identificar quais são os códigos que são mais familiares para esse receptor, porque isso facilita a troca de mensagens. Outra coisa é o canal, né? Eu estou usando a fala aqui como um canal, mas eu estou usando também o vídeo como um canal, eu estou usando a internet como um canal. Então, quais são os caminhos que a sua mensagem passa e como que ela está chegando até o seu receptor? Vamos supor que você está querendo atingir um público de terceira idade, acima de 60 anos. Será que o TikTok é o melhor lugar? As pessoas acima de 60 anos costumam usar o TikTok? Talvez seja melhor fazer uma outra estratégia, de repente tentar atingir uma mídia tradicional, uma televisão, ou um rádio, ou outra plataforma, WhatsApp, de repente, né? Então a ideia é pensar quais são os canais familiares, onde está seu público, né? E quando a gente pensa no receptor, no público-alvo, a gente acaba pensando também coisas importantes, porque o receptor ele precisa decodificar a sua mensagem. O que eu quero dizer com isso? Ele tem que entender o código que você usou para interpretar a sua mensagem, né? Então, se você usa, por exemplo, referências da internet, você usa, sei lá, alguma coisa recente, uma trend do TikTok. Se eu mostrar isso para a minha mãe não usa o TikTok. Mesmo que eu mostre diretamente o vídeo para ela, ela não vai entender a mensagem. Então, tem algumas coisas relacionadas à decodificação. A pessoa precisa entender o seu código. E, além disso, a interpretação também é importante. Você não pode assumir que o público inteiro vai entender sua mensagem como você planejou. Existe uma interpretação que vai depender da bagagem cultural, da formação da pessoa, de diversos outros fatores que são importantes para a forma de pensar no mundo daquela pessoa e como ela vai interpretar a sua mensagem. E uma coisa interessantíssima da internet, né, que melhorou muito com a internet, é o feedback, ou seja, o retorno. As pessoas que consomem o seu conteúdo conseguem fazer comentários, fazer indicações, então você consegue interpretar o que faz sentido, né? E melhorar suas próximas produções a partir do feedback do seu próprio público. O que o seu público quer receber, né? Num certo sentido, nós estamos trabalhando para o público. Então, é interessante que você entregue o que o público está interessado também. Eu vou te dar um exemplo de formato para vídeos curtos. Em especial, quando eu falo vídeo curto, eu estou pensando em vídeos para essas plataformas de celular, como TikTok, Reels, Short, Kawaii, agora estão surgindo muitas outras. É um tipo de vídeo que ficou muito bem estabelecido. E eu gosto de usar esse tipo de formatação, obviamente não é o único, mas é um que faz sentido para produções de divulgação científica. Então ele tem 4 etapas, que é chamada, motivação, explicação e chamada para ação ou call to action. Por que chamada? Bom, tem uma característica que não é exatamente de vídeo curto, mas das plataformas onde os vídeos curtos se inserem, que você não escolhe o vídeo que você quer assistir. A plataforma te sugere o vídeo que você gostaria e já começa a tocar para você.
a decisão do usuário é se ele vai continuar assistindo ou não. Então, os primeiros 5 segundos de um vídeo curto para essas plataformas é essencial. E a gente chama isso de chamada, né? Então você tem que mostrar algo impactante, algo que vai prender a atenção do seu público e dizer que aquele vídeo foi feito para aquele público específico. Então você fala, você que está prestando vestibular, por exemplo, se você quer falar com um grupo de estudantes, né? Ou se não, aqui um exemplo que eu coloquei de um vídeo que eu já fiz. Você já viu os vídeos que estão rolando na internet de pessoas tentando engolir uma colher de sopa de canela? Então isso daqui é um público jovem, né, e que está acompanhando um tipo de trend que acontece em rede social. Eu estou definindo o meu público um pouco aqui. Isso daqui é importante. Depois que você prendeu a atenção da pessoa, você tem que motivar ela a continuar assistindo o seu vídeo. Então aqui o exemplo, eu vou continuar o exemplo desse vídeo lá. Eu vou te mostrar por que isso daqui é uma ideia horrível. Ou seja, tem várias pessoas fazendo a mesma coisa e por acaso isso é uma ideia ruim. Então isso já dá uma certa curiosidade. E nessa parte também, os vídeos que eu fazia para TikTok sempre envolviam demonstrações didáticas, experimentos. Tá? Eu faço um experimento onde eu pego um copo, eu coloco um pouco de água e uma quantidade generosa de canela por cima. Depois eu mergulho um objeto dentro desse copo e retiro ele. Eu mostro isso as pessoas ficam curiosas, né? Isso daí é a motivação do vídeo em si, né? E aí eu vou para a explicação ou para a mensagem principal do vídeo, vamos colocar assim. Canela é uma substância hidrofóbica, isto é, não se mistura com a água. Ingerir grandes quantidades de canela pode ser perigoso para a sua saúde. Então perceba, aqui eu já fiz uma chamada, uma motivação e eu já passei a minha mensagem principal. Isso aqui é um vídeo bem curto. Fazendo todo o experimento, ele deve dar mais ou menos 1 minuto. Mas ele tem toda essa estrutura. E no final, é bastante costumeiro em redes sociais fazer o chamado para ação, o call to action. Pode ser participar de uma campanha, fazer um assinar um abaixo-assinado, mas o que é mais comum é você querer difundir mais o seu material e a sua página. Então, por exemplo, aqui no meu caso, eu vou falar, gostou do vídeo? Compartilhe com aquele seu amigo que adora um desafio da internet. Estou tentando alcançar mais pessoas dentro do meu público-alvo. E aproveita para seguir nossa página. Estou tentando fidelizar essa pessoa. Isso daqui é importante. Tem gente que não acredita, mas você olha nos números e faz diferença. Esses chamados para ação. As pessoas, às vezes, gostam do seu conteúdo, até pensaram em compartilhar, mas não se esqueçam. E aí, quando você faz esse chamado, é quando acontece, de fato, o compartilhamento. Para vídeos mais longos, a gente tem estruturas bem mais complexas, né? Você tem uma possibilidade de criação muito maior. E uma coisa interessante é, algumas características que eu vou falar para vídeo longo não são nem tanto porque eles são maiores em comprimento, em duração, mas porque as plataformas onde eles estão inseridas têm lógicas diferentes. Então, por exemplo, quando a gente fala de vídeo longo na internet, usualmente a gente está pensando no YouTube. Mas como eu falei anteriormente, TikTok, Kawaii, Reels, Short, etc, 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 de certa forma o algoritmo impulsiona vídeos que pareçam reprodutíveis, que parece que todo mundo consegue fazer. Você vê muita gente falando, tem muita gente que ganha dinheiro com o TikTok, é fácil, é só montar uma câmera para sua cara e fazer uma dancinha e tal. Bom, você já está percebendo que não é tão trivial fazer um planejamento de um vídeo curto, mas a ideia é parecer que é fácil. Isso daí é a ideia daquelas plataformas, porque eles precisam de novos criadores de conteúdo. No caso do YouTube, os vídeos que são impulsionados, eles são mais próximos de uma produção de TV, de uma produção de estúdio. Eles têm uma cara mais profissional. Isso exige mais coisas, né? Então exige a iluminação melhor, mas também eles exigem, às vezes, videografismo, né? Que é uma coisa que a gente vai falar logo a seguir, e diversas outras coisas. Usualmente, para manter uma produção consistente de vídeos longos, você precisa de uma equipe grande. E outra coisa interessante é que aquelas etapas que eu mostrei para o vídeo curto e no vídeo longo podem existir também, inclusive elas podem acontecer mais de uma vez devido ao espaço que você tem. Então, uma coisa bastante comum nos vídeos longos é você ter 2 chamados para ação, 2 call to action. Então você faz um logo no começo, você faz a motivação e fala, já me segue
para novos conteúdos, e no final você fala, gostou do meu vídeo? Então segue, compartilha. Dá para fazer isso, né? Existe essa liberdade um pouco maior. As recomendações que eu costumo dar para vídeos longos como a gente pensou já lá na estrutura de roteiro, divida em cenas pequenas. Por que isso facilita? Bom, você tem que memorizar as suas falas. E se você memoriza a fala de uma cena só e depois memoriza da próxima, é mais fácil do que você tentar gravar um vídeo longo em uma tomada só. Você vai acabar gaguejando e você vai acabar gaguejando no minuto 15, vai ter que regravar tudo. Isso dá um trabalho desnecessário. Se você já vai fazer alguns cortes, planeje cenas pequenas. Isso ajuda também na regravação, que é outro trecho que eu estou colocando aqui para vocês, um outro argumento, né? Que imagina que deu um problema na cena 5. A cena 5, se ela tiver 20 segundos, é fácil de regravar. Se a cena 5 tem 10 minutos, já é mais difícil, né? Você pode ter, às vezes, um problema de corromper os arquivos, de você perder coisas, de um microfone que não está ligado, que acabou a bateria, algo desse tipo, né? E se você tiver que regravar só algumas cenas e não o conteúdo total, facilita muito a vida, né? E uma última etapa isso simplifica o processo de edição do vídeo para você ter o seu produto audiovisual final. Bom, eu falei um pouco para vocês que é bem comum usar videografismos. O que são videografismos, né? São os elementos gráficos que vão aparecer no seu vídeo para enriquecer o seu material, a sua narrativa, né? Então, no YouTube é bastante comum você ter vinhetas, animações, logos e marcas d'água, mas também imagens específicas para complementar a sua explicação, o seu conteúdo. Às vezes você vai indicar um livro e você coloca a capa dele ou algo desse tipo, né? Legendas ajudam a acessibilidade, mas também tem gente que, mesmo não sendo PCD ou tendo alguma dificuldade, gosta de vídeos legendados porque não quer ligar o som por algum motivo, né? E também a gente coloca muitos textos, né? Por exemplo, imagina que eu vou entrevistar alguém aqui. Ao invés de ela falar o nome, eu posso colocar o texto aqui embaixo que está falando. Fulano de tal, que é professor na universidade tal. Isso a gente chama, é costumeiro colocar como gerador de caracteres um GC. Esse termo vem da televisão, que eles precisam colocar essas informações enquanto a matéria está sendo gravada, enquanto o conteúdo está sendo produzido, né? Então o gerador de caracteres é algo que ele consegue digitar e aparecer diretamente na tela. A gente não usa exatamente um GC, né? A gente coloca na pós-produção, mas acaba chamando de GC também. O GC mais comum é o que a gente chama de lower third, ou seja, é uma indicação que aparece, se você divide a tela em 3/3, no terço inferior, por isso lower third. Então eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, né? Essa primeira imagem é um frame do documentário Mercadores da Dúvida, e lá ele está indicando o nome da professora Naomi Oreskes e falando que ela é uma historiadora da ciência. Então, não se falou o nome dela apresentando com a voz, mas com videografismos, né? Isso é bastante interessante. Um outro exemplo que eu estou trazendo aqui é do canal Em Poucas Palavras. Esse canal é inteiro animado, mas mesmo quando é um vídeo inteiro animado, você pode produzir um roteiro, e é interessante que você produza um roteiro. E aqui, no caso, eles estão usando um diagrama, né? Quase um infográfico aqui. Esse tipo de coisa tem que ser produzida antes, e aí você tem que indicar em que momento isso vai aparecer na tela durante o seu vídeo, né? Todas essas indicações de videografismos vão aparecer nas linhas de ação do seu roteiro, que é uma das estruturas que a gente viu que existem nos roteiros do tipo Master Series. Beleza, a gente já pensou no conteúdo criativo do vídeo, na parte de técnica de como escrever. O que falta? Bom, aí falta a gente planejar a gravação. Tá, e para planejar a gravação a gente tem que pensar em várias coisas. Eu elenquei algumas coisas aqui, mas talvez, dependendo do tipo de produção que você vai fazer, tenha até mais perguntas, mas algumas clássicas Qual que é a equipe necessária para a produção desse material? Bom, é só você com pause selfie, com um celular se gravando? Ou eu preciso de um cinegrafista?
Será que eu preciso de alguém de iluminação ou para fazer microfonação? Qual é a equipe que você precisa deslocar no dia da gravação? Aí você tem que determinar, né, de acordo com a equipe que você tem disponível, o capital que você tem disponível, ou se você vai fazer tudo sozinho também, tem que verificar suas possibilidades, né? E aí você tem que combinar com essa equipe o dia da gravação, ou os dias da gravação, né? O tempo disponível para você fazer essa gravação, a gente vai usar só o período da manhã? Tá bom, então a gente tem que fazer tudo no período da manhã. Depois disso, a gente vai lá nos nossos roteiros e olha quais são as cenas. Essa cena tem que ser gravada num cenário tal, ela tem que ser num lugar especial, que tenha uma árvore no fundo, que tenha uma lousa, num lugar interno, externo. Ou seja, você vai olhar os locais de gravação. Você vai ter que identificar esses locais e pensar: esse local precisa ser reservado? Eu preciso locar esse lugar? Como que eu vou me transportar para chegar nesse local? Às vezes são locais diferentes de gravação, né? Por exemplo, imagina que você quer gravar alguma coisa num parque e depois você quer gravar numa sala de aula. Tem um deslocamento aí também, né? Outra coisa já que a gente vai gravar em vários locais e várias cenas, nem sempre o meio mais ótimo de gravar as cenas é num formato linear, do jeito que vai aparecer no produto final, como você escreveu, né? Então a gente tem que pensar qual que é o meio, a ordem mais eficiente de gravar essas cenas. Às vezes você vai ter várias cenas num espaço interno, como uma sala de aula, que vão aparecer em vários vídeos, mas em locais diferentes, e você pode gravar todas essas cenas, mesmo que elas não estejam na ordem, porque você já planejou o seu roteiro. E aí depois, se você grava tudo, é papel da edição colocar isso no formato do roteiro, de forma que faça sentido dentro do vídeo. E isso economiza muito tempo, do que imagina assim: a cena 1 é aqui dentro, a cena 2 lá fora e a cena 3 é aqui dentro. E aí eu faço aqui, aí depois eu vou lá fora, gravo uma cena e gravo outra aqui. Mas a gente vai perder um certo tempo, né? Outra coisa quais são os equipamentos que você precisa para fazer esta produção? Você precisa de uma câmera, você precisa de microfones de lapela, de um shotgun, você precisa de um computador. Liste todos. Faça um checklist antes de você sair e pense como que você vai transportar esses equipamentos. Você tem uma caixa para colocar tudo isso? Você vai ter que levar isso num carro muito pesado? Você consegue carregar? Você consegue entrar no local que você escolheu com esses equipamentos? Alguns locais têm restrição do tipo de equipamento que você pode entrar. Então verifique tudo isso. E por final eu coloquei aqui quantas roupas e quais. Por que isso? Bom, a gente que trabalha com a internet costuma gravar muitos vídeos no mesmo dia. A ideia você demora mais tempo planejando tudo, escrevendo todos os roteiros, escreve, sei lá, 5, 10 roteiros, vão gravar todos no mesmo dia. Mas só que esses 5, 10, sei lá, 15 vídeos não vão ser lançados ao mesmo tempo. Imagina que eles estão espaçados em coisa de um mês e meio, 2 meses. Se você for com uma troca de roupa só, você grava todos esses vídeos, aí vai ficar aparecendo 2 meses você sempre com a mesma roupa, assim. Parece um personagem da Turma da Mônica, né? Você tem um guarda-roupa inteiro com a mesma roupa, ou vai ficar muito óbvio que você gravou tudo no mesmo dia, ou as pessoas vão achar que você não troca de roupa, que é meio sugismundo, né? Então faz sentido você levar algumas mudas de roupa para essas gravações. Tudo isso que eu estou falando é uma das etapas da produção de conteúdo que a gente chama de pré-produção, ou seja, tudo que você vai fazer antes da gravação. Então aqui a gente falou um pouco, não tanto, mas assim, da pesquisa, né? Nos outros módulos você já viu um pouquinho isso, né? A pesquisa que você precisa fazer para elaborar o roteiro. A gente falou mais principalmente do roteiro em si, da escrita, né? Você precisa também fazer testes. Testes no sentido de, imagina que eu quero mostrar um experimento para vocês durante o meu vídeo. Eu tenho que testar antes, não só para saber se ele funciona, mas se ele fica legal na câmera. Tem experimentos que ficam muito legais ao vivo e quando você vai gravar na câmera não dá certo. Um exemplo que eu tenho é um experimento chamado disco de Newton, que é um disco que ele tem várias cores, né, as cores do arco-íris. Se você girar rápido o suficiente, parece que ele é branco. Isso demonstra que branco é a junção das cores do espectro visível, né? Mas, dependendo da frequência que você gira, é a mesma frequência na câmera e o experimento não dá certo. Então é o tipo de coisa que você tem que testar em câmera, do jeito que você vai fazer. Além disso, se você tiver montagens novas dos seus equipamentos, tem que testar. Se você vai fazer alguma coisa diferente, você tem que testar. Tudo isso é antes.
e o planejamento, como a gente estava falando, em relação à equipe, em relação a equipamentos, etc. Depois disso, tem a produção, que é durante as gravações de fato. Então, tem cenário, iluminação, figurino, gravação, deslocamento de equipe, camarim, diversas coisas que você vai fazer nos dias de gravação, né? E, por final, depois que está tudo feito, bom, você vai ter um monte de cenas gravadas, soltas. Muitas vezes o áudio está num equipamento, a gravação está numa câmera separado, né? Você tem que juntar tudo isso e fazer isso virar um produto final, né? Então você tem etapas de edição de áudio e edição de vídeo. E eu adicionaria na pós-produção aqui também a distribuição do seu material, né? Não adianta você ter um material ótimo e ele não chegar às pessoas. Então na pós-produção também você vai ter programação das postagens, onde vai ser distribuído e esse tipo de coisa. Isso daqui é o que eu tinha para este módulo. Na próxima aula nós vamos falar um pouco sobre produção de podcasts, em especial os roteiros, até a edição. Muito obrigado.